Olá, quinto ano! Enfim, aqui estamos nós, né? Bom, nós hoje teremos como atividade e aprendizagem a hora da leitura. Somente ela por hoje, né? Até porque nós só temos uma aula, possa ser que não dê tempo, mas espero que sim, porque vocês são bons em ler. Bom, a hora da leitura está na página 30 e o exercício na página 31, ok? Então, o que é que precisamos saber, entender sobre essa hora da leitura? Primeiro, observem a imagem que aqui está, né? Observem essa imagem é bastante interessante, porque se a gente ver, vamos ver pessoas que moram à beira de um córrego, à beira de um rio. Nós vamos ver as casas que são de palafitas, né? Lembrando, vamos ver que os rios estão repletos de muita sujeira, de lixo sólido, né? Para variar. E foi algo que nós falamos em outras aulas. Eu imagino que vocês estejam lembrados, né? Pois então, tia vai fazer a leitura. De repente, pausa, explica, para que vocês possam responder. Então, vamos lá. Diz o seguinte, na página 30, me acompanhe. Você não precisa estar lendo em voz alta, se quiser também pode. Vai da maneira como você conseguir interpretar, ou então apenas ler mesmo com o olhar, tá certo? Diz assim, a reportagem a seguir retrata um pouco sobre a classificação da população brasileira no que se refere à sua qualidade de vida. Sabemos que quem vai dar esta informação com precisão vai ser o nosso queridíssimo IBGE, lembrando. Então diz assim, em áreas urbanas, olhem só, vamos ver a numeração. 38,1% da população vivia em más condições de vida, tá? Em áreas urbanas. Em 2010, 36,1 milhões de pessoas, aí abre parênteses, 38,1% viviam em áreas urbanas, mas em condições de vida baixas, baixíssimas ou precárias no país. Então, ou seja, provavelmente não teriam o que comer no almoço, tá? Só para vocês terem uma ideia. Entre as grandes regiões, há maiores percentuais de habitantes nessas condições estavam no norte, com a numeração de 56,3%. E no nordeste, felizmente, 59,9%. Em condições precárias. Precárias quer dizer que realmente está faltando alimento. Se as outras coisas estão faltando, imagine só a alimentação, né? Então já está dizendo tudo. Os piores resultados das capitais foram em São Luís, com 15,8%, Boa Vista, 8,3% e Macapá, 7,7%. Vamos pausar por aqui. Vamos continuar o texto. Para fazer a classificação, foram considerados aspectos como saneamento. Olha só, se você puder grifar, você vai grifando, porque na hora da resposta, provavelmente vai ter alguma pergunta que esteja relacionada a estes pontos. Estes pontos foram os quais fizeram com que estas cidades, estas regiões, se tornassem as mais precárias. Então, para fazer a classificação, foram considerados aspectos como saneamento, né, saneamento básico, densidade de moradores por domicílio, ou seja, quantidades de moradores que vivem em uma casa, podendo ser uma casa pequena, mas onde possam viver 5 ou 6, então isso não é uma boa referência. Rendimento, vamos dizer o rendimento financeiro, né? A escolaridade também como rendimento, razão de dependências, relação entre jovens e idosos, revestimento das moradias e presença de máquina de lavar e computador com acesso à internet nos domicílios. Então, foram pontos aos quais estas casas não tinham, tá? Muitas destas casas não possuíam.
esses elementos que aqui foram citados. O Sul possui a maior parcela da população, 72,2%, com boas e médias condições de vida. Sul muda tudo, né? Região Sul, sempre bem. A UF, entre os tipos mais ricos, A e B, e o Centro-Oeste é o que tinha o maior percentual da população nessa condição, de 7,1 ou 507 mil pessoas. Em termos absolutos, o Sudeste possui a maior quantidade de pessoas em áreas ricas, de 12,3 milhões. É muita numeração, né, gente? Também concordo. Entre as maiores concentrações urbanas, Brasília tem a maior participação da população que reside em áreas ricas. Aí aqui diz a numeração 31,1 dos tipos A e B, com 425,8 mil pessoas. E no Rio de Janeiro, as áreas mais ricas reuniam 878,3 mil pessoas, correspondente a 7,3%. Enfim. Nas concentrações urbanas, acima de 2,5 milhões de habitantes, foram identificados alguns padrões de distribuição das condições de vida. No Rio, por exemplo, vimos que as condições pioram conforme nos afastamentos do litoral. Pois vê. Em Brasília, o planejamento e o relevo não impediram a concentração de áreas ricas, em especial no plano piloto e às margens do Lago Paraná, explica o pesquisador do IBGE, Maurício Gonçalves da Silva. Como nós sabemos, Brasília é uma cidade projetada, né? E mesmo sendo projetada, isso não impediu que a mesma tivesse pessoas, cidadãos em situações de vulnerabilidade, de precariedade. De acordo com o pesquisador, é a primeira vez que o IBGE fez a associação da delimitação das manchas urbanas com a identificação das condições de vida. Essa leitura contribui para a previsão de diversos impactos, como os da mobilidade, ao mesmo tempo que subsidia estratégias de localização para os setores públicos e privados. Para efeitos de comparação, a publicação será atualizada após o censo de 2020, que até então nós não tivemos, né, devido à pandemia. Enfim. Bom, feita essa leitura, eu fiz, mas não quer dizer que você tenha entendido. Então, eu recomendo que você faça mais uma vez, ok? Para que você realmente compreenda. Mas, ainda assim, as perguntas que estão sendo propostas aqui são simples. Uma delas é, a primeira, o que está sendo retratado na reportagem? Bom, o que eu poderia dizer? O perfil da população, a qualidade de vida dos cidadãos, né? De cada uma dessas regiões que foram citadas, né? As más condições, vamos assim dizer. Tá bom, gente? De acordo com o IBGE, quantos cidadãos brasileiros vivem em más condições? Então, aqui você vai ter que voltar no texto para observar. Se eu não estou esquecida, é em torno de 31, alguma coisa entre a população brasileira, tá? Isso tenho para mim que foi esse número que foi citado logo no início, ou no meio, algo assim, mas no início não, é no título do texto. Em quais regiões brasileiras vive maior número de brasileiros que não contam com boa qualidade de vida? Então, nós temos que lembrar duas em especial, que deram números bastante altos. A região norte e ainda no momento em que estamos vivendo, pelo censo do último censo, né, que foi em 2010, região nordeste. Bom, meus amores, essa é a aula. Tá sendo curtinha, tá sendo bastante curtinha, mas lembrando que hoje nós só temos uma. Então, vocês precisam fazer a leitura e automaticamente respondê-las, apesar que eu já dei a todas as respostas. Mas, mesmo assim, aos demais que estarão em sala de aula, eles farão essa leitura sem que eu interrompa e também, da mesma forma, pedirei para que eles façam esse questionário sem que eu tenha dado, assim como eu acabei dando a todos vocês que estão online, tá certo?
Então, ficamos por enquanto com este exercício, tá bom? E esta atividade e aula para o dia de hoje. Um beijo enorme e então até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho!